pessoal, nós vamos falar agora sobre concepções e tendências pedagógicas. É costume dividir as tendências pedagógicas em liberais e progressistas. A grande diferença entre a tendência liberal e a tendência progressista é que na liberal nós temos uma educação direcionada à adaptação do indivíduo à sua realidade, enquanto que na tendência progressista nós temos um indivíduo mais ativo, que desempenha um papel de transformador da realidade. Então, enquanto que na tendência liberal nós temos como um dos principais objetivos, a adaptação do indivíduo à sua realidade, na tendência progressista nós temos uma realidade construída pelo próprio indivíduo. Em outras palavras, a pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais baseados nas aptidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura individual. Então, pessoal, se o indivíduo deve se adaptar a essa realidade, pouco importa estudar esta realidade. Ou seja, não são levados em consideração, problemas como as desigualdades sociais. Ou seja, a sociedade sendo desigual ou não vai alterar a ideia de que o indivíduo deve se adaptar a ela. E no que diz respeito às tendências pedagógicas liberais, nós temos aí 4 tendências. A tendência pedagógica liberal tradicional, que tem como objetivo a transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes. E esta pedagogia liberal tradicional é muito característica da educação profissionalizante voltada apenas à capacitação de indivíduos para utilizarem os seus instrumentos de trabalho. Nessa tendência tradicional, nós podemos verificar a educação bancária relatada por Paulo Freire em suas obras. Nessa tendência tradicional, o que há é a mera transmissão de conhecimentos. Cabe aí ao educando receber este conhecimento sem participar da sua própria construção. Já na tendência pedagógica liberal renovada, nós temos uma atenção maior dada às fases do desenvolvimento deste educando. Então, nessa tendência renovada, nós vamos considerar as fases do desenvolvimento, e os conteúdos devem se adequar a essas fases, aos interesses dos educandos e também ao seu próprio ritmo. Diferentemente da tendência tradicional, nesta renovada, o professor não é mais um mero transmissor de conhecimento. Ele passa a elaborar situações nas quais os educandos vão construindo o seu conhecimento. Já na tendência liberal renovada não diretiva, há uma preocupação maior com a personalidade do aluno, com seu autoconhecimento, a sua realização pessoal. Os conteúdos escolares passam a ter significação pessoal, indo ao encontro dos interesses e motivação do aluno. Nós temos aqui, portanto, um conteúdo que seja significativo para esse aluno. A relação professor-aluno passa a ser marcada pela afetividade. Agora, na tendência tecnicista, que também é liberal, nós temos aí a ênfase na profissionalização
e na busca, de modelar este indivíduo de acordo com o modelo social vigente. Os conteúdos que ganham destaque são os objetivos e neutros. O educador tem uma relação profissional e interpessoal com o aluno. Então, nessa tecnicista, nós podemos ver uma diferença bastante significativa da renovada não diretiva, uma vez que há um distanciamento maior do professor com o seu aluno. Já as tendências progressistas são divididas em 3 tendências, Nós temos aí, primeiramente, a libertadora, que defende que o papel da educação é conscientizar para transformar a realidade e os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. E assim, pessoal, essas 3 tendências da tendência pedagógica progressista, sempre vão abordar essa questão da conscientização, do pensamento crítico, do indivíduo como um ator social, como um ser capaz de mudar a sua própria realidade, e não apenas um ser que deve se adaptar à realidade, que é o que nós vemos na tendência liberal. Nessa tendência progressista libertadora, a relação do professor com o aluno é tida como horizontal, em que ambos passam a fazer parte do ato de educar. E aqui nós podemos resgatar também Paulo Freire, ao afirmar que nós, enquanto professores, aprendemos quando ensinamos e ensinamos quando aprendemos. Quando a gente ensina, a gente está aprendendo a ensinar. E quando a gente aprende, a gente também está ensinando aquele que nos está ensinando. Daí nós temos ensinar para aprender e aprender para ensinar. A outra tendência progressista é a libertária. Nessa tendência libertária, a escola propicia práticas democráticas, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sociais. Os conteúdos dão ênfase nas lutas sociais, cuja metodologia está relacionada com a vivência grupal. O professor torna-se um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. E, finalmente, na última tendência progressista, nós temos a crítico-social dos conteúdos. Aqui, a escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico e universal, tornando-se uma arma de luta importante. A classe trabalhadora deve apropriar-se do saber. Aqui nós temos a adoção do método dialético, e como método dialético a gente pode entender um processo cíclico, Por exemplo, o homem transforma a sociedade ao mesmo tempo que a sociedade transforma este homem, Isso pode ser visto também na relação teoria e prática, Eu tenho uma prática, depois terei uma reflexão sobre essa prática para futuramente mudar essa prática, caracterizando aí um processo dialético. E essas são as principais tendências pedagógicas.